Pessoal, bandidos chegam em uma pizzaria na cidade de Colombo. Chegam na hora perto de se fechar. Tava fechando o comércio. Repare que um rende o motoboy na porta, leva ele para dentro. E aí, ó, observe lá. Fecham as portas para fazer uma verdadeira limpa. Apontam a arma na cara das pessoas e agem com extrema violência. Tá ali, ó. Olha os babacões, olha a cara, como dá para ver nitidamente a cara do bandido. Acabaram por levar o celular de todas as pessoas que estavam dentro deste comércio aí, ó. Dá uma olhadinha. E também cerca de 10 mil reais em dinheiro. Só que, agora há pouco, um dos ladrões se apresentou na delegacia. Deixa eu conversar aqui com o William Bittar. Como assim, ô Bittar? Se apresentou na delegacia? Se apresentou, Paulo Gomes, se apresentou junto com o advogado, também com alguns familiares ali na delegacia do Alto Maracanã, em Colombo. Então, só para a gente relembrar, essa situação aconteceu por volta das 11 horas, quase 11h10 da noite da última sexta-feira, e hoje esse suspeito já se apresenta. Suspeito não, né, Paulo Gomes? Dá pra gente falar que é um desses ladrões, até porque ele mesmo confessa o crime que cometeu. E por que ele se apresentou, Paulo Gomes? Porque isso, lá no final do processo, pode diminuir a pena dele, porque ele se apresentou de livre e espontânea vontade, digamos assim, na presença de um advogado, prestou depoimento, confessou o crime. E ali nessa situação, Paulo Gomes, a gente conseguiu conversar com ele, inclusive do lado de fora da delegacia. E a gente vai ouvir agora dele, sem identificá-lo, a gente vai ouvir dele qual a motivação para ele ir até essa pizzaria, aterrorizar a vida de todo mundo, dessa funcionária, dos funcionários, dos motoboys, por conta do dinheiro que estava no caixa e também dos celulares. A gente vai ouvir então a versão do suspeito desse caso. Eu quero o dinheiro que está no envelope no caixa agora. Pega, lá atrás. Eu quero tudo que você faz com essa coisa no envelope. Vai, agora. Paulo, a gente vai ouvir daqui a pouquinho, Paulo. A gente está vendo as imagens aí, né, do caso, então a gente vai ouvir daqui a pouquinho. Primeiro, vamos ouvir então o advogado desse rapaz que se apresentou na delegacia, o que ele diz sobre o depoimento prestado nesta tarde. Ele está confessando o crime em fase extrajudicial, né, na delegacia, para poder diminuir um pouco essa penalidade. Possivelmente ele vai ser condenado, né, porque tem as filmagens. E então ele, com essa declaração que ele fez agora, nesse momento, na aplicação da pena será avaliado pelo magistrado, né? O corpo jurídico vai pedir para ele uma internação em nível ambulatorial, para ele ficar internado, possivelmente na tornozeleira, para ele tentar fazer um tratamento, porque o vício é muito tempo, né, utilizando um entorpecente. Paulo Gomes, a gente escutou aí então o doutor Erivelton, ele que é o advogado desse rapaz que se apresentou, e agora sim a gente vai ouvir o que disse esse rapaz. Por que ele foi acompanhado de uma outra pessoa na pizzaria e assaltou todo mundo, aterrorizou todo mundo, até porque os dois estariam armados. Por mais que falassem que é um simulacro, né, que não seria uma arma de verdade, ali na hora todo mundo ficou assustado, todo mundo ficou aterrorizado com o que aconteceu. A gente vai ouvir então a versão dele para essa situação. Eu sou usuário de droga já faz um bom tempo, daí estava na abstinência, precisava de dinheiro, né? Daí acabei fazendo essa loucura aí e tô arrependido, sabe? Por tanto que gerou, não imaginei que aquela câmera tinha pegado. E é isso, tô arrependido, tá ligado? Não acho bonito o que eu fiz. Minha ex-mulher, principalmente, minha mãe, falou bastante na minha cabeça, daí eu resolvi assumir meu erro, né? Tá aí, Paulo Gomes, a versão dele então falou que a abstinência da droga, queria usar drogas ali, estava na abstinência. Faz mais ou menos uns 20 dias que ele saiu da reabilitação e já teve essa recaída, Paulo Gomes. E nós conseguimos conversar também com o delegado que está investigando essa situação, até para saber como estão as investigações, o que acontece mesmo com a apresentação desse rapaz. Porque, segundo o delegado, como não tem um mandado de prisão e ele já estava em flagrante, ele não poderia ficar preso. Então a gente conversou com o delegado para saber como fica esse caso.
Por hora, a gente tem os 2 indivíduos que teriam assaltado a pizzaria identificados. Esse rapaz que veio aqui hoje, confessando o delito, deu alguns detalhes de como ocorreu a ação criminosa. Isso reforça a investigação que já está em curso. Mas o depoimento dele, a confissão dele, não esgota a nossa investigação. A gente ainda tem diligências que serão realizadas, que por hora permanecem em sigilo para não atrapalhar o andamento das investigações. Ele foi ouvido e liberado, pois não se trata mais de situação de estado flagrancial e também por hora não tem mandado de prisão contra ele. Paulo Gomes, então a Polícia Civil já tem a identificação dos 2, né? Um deles já prestou depoimento, a polícia já tem essa identificação. Segue agora para concluir o relatório ali, né? Por mais que tenha essa confissão, tem que ter os elementos, tem que ter os funcionários ali que foram feitos numa espécie de reféns, né? Até porque eles fecham ali a porta da pizzaria. Então eles vão ser ouvidos também, reconhecer os 2, para aí sim a polícia concluir, quem sabe pedir a prisão preventiva ou temporária dessas pessoas. Fato é que aterrorizaram, não é justificativa o uso das drogas, até porque usar drogas é uma escolha, né, Paulo Gomes? Foi a decisão dele de usar drogas e a abstinência teria feito com que ele cometesse um outro crime e esse crime aterrorizar a vida de outras pessoas que agora com certeza vão ficar assustadas, não vão ter aquela confiança, aquela segurança de trabalhar em paz, Paulo Gomes. Se estavam bem, agora com certeza vão ficar com esse trauma, né, Paulo? Agora é o seguinte, Bittar. Primeiro detalhe, ele diz que se arrependeu, mas se arrependeu porque a câmera pegou ele. Ele não achava que tinha sido filmado. Só depois que ele soube que tinha sido filmado é que bateu o arrependimento. Então já vejo com os olhos meio estranhos esse arrependimento dele. E se ele se arrependeu de fato, eles devolveram os celulares para as pessoas e os 10 mil reais, Bittar? Não tenho, eu não tenho essa informação, Paulo Gomes, mas pelo menos o que eu fui conversando ali com a polícia, não teve nenhum desses bens aí ou desses valores recuperados, não. Obrigado, Bittar. Olha, está aberto aqui o espaço para a defesa. Quero entender que tipo de arrependimento é este. Se a defesa souber nos explicar efetivamente cadê os bens que foram levados, para que haja o mínimo de coerência nessa história do arrependimento. Para que haja o mínimo. Eu não estou acreditando muito, não. Me desculpem.